Diários de um Mago Morto. Capítulo 51. Jenna bateu o punho contra a cabeceira da cama, produzindo um baque surdo que a assustou mais do que a qualquer outra pessoa. Agarrando o peito para acalmar os nervos, ela respirou fundo algumas vezes antes de continuar a pensar. Agora não é hora de me perder em pensamentos. Amanhã, vou procurar a Kelly, ver se ela está disposta a ajudar. Mas e se ela recusar? A noite ficou mais escura. A luz das velas no quarto de Jenna permaneceu acesa a noite toda. Na manhã seguinte, Jenna chegou ao 6º andar da Torre Oeste. Ela morava no 7º. Jenna não sabia como começar a conversa com Kelly e estava com medo de que alguém a visse parada do lado de fora da porta de Kelly e começasse a fazer perguntas. Então tudo que ela podia fazer era ficar observando o quarto de Kelly à distância, esperando que ela saísse. Jenna? Uma voz um pouco surpresa soou ao lado dela. Era Rock. Jenna deu um pulo, pega de surpresa pela interrupção repentina. Rock. Ela voltou a si e o cumprimentou com um olhar inexpressivo. Rock tinha acabado de abrir a porta do dormitório e encontrou Jenna do lado de fora. Seus olhos estavam cheios de alegria, mas quando ele abriu a boca, não conseguiu pensar em mais nada para dizer. Jenna sabia que Rock gostava dela, e ao vê-lo agora, ela não pôde deixar de perguntar. Rock, você poderia vir comigo. HM? O quê? Os olhos de Rock brilharam, esperançoso pelo que ela diria em seguida. Ele estava praticamente na ponta dos pés de tanta animação. Não. Jenna se arrependeu de repente. Não é nada. Esquece. Obrigada. Ela forçou um sorriso radiante, mas mais uma vez afastou o ansioso Rock. Rock sentiu-se curioso e decepcionado, mas não queria dificultar as coisas para Jenna, então forçou um sorriso e disse, está tudo bem. Se precisar de alguma coisa pode sempre vir falar comigo. Jenna assentiu, mas pensou consigo mesma, que ajuda você poderia me dar? Naquele momento a porta de Kelly finalmente se abriu. Jenna não conseguiu mais se conter e correu. Kelly, vamos para a aula juntas hoje. Kelly estreitou os olhos, sua desconfiança aumentando. Ela não havia se esquecido da última vez que Jenna a abordará. Era para convidá-la a se juntar à sociedade de ajuda mútua. Será que porque faltei a algumas reuniões ela está aqui para me arrastar de volta? Não. Kelly a rejeitou sem hesitar. Kelly, Jenna deu um passo à frente para dizer mais, mas Kelly agarrou seus livros e passou por ela num piscar de olhos. Quando a estupefata Jenna se virou e tentou persegui-la, Kelly já havia subido a rampa e desaparecido. Saul não apareceu na aula hoje. Não era a primeira vez que ele faltava completamente a uma palestra pública. Muitos aprendizes novos e antigos achavam que Saul havia desistido dos estudos. Dada sua aptidão mágica, era quase impossível para ele passar no exame de calouro do 3º mês. Quanto às consequências do fracasso, dependeria inteiramente do humor do seu mentor. Antes elogiado por sua poderosa força mental, Saul agora estava gradualmente desaparecendo da atenção de todos. Com exceção de algumas pessoas, ninguém mais se importava com esse aprendiz que matava a aula. Kelly não tinha certeza sobre o progresso atual de Saul, mas havia uma coisa que ela sabia com certeza. Até mesmo aprendizes de 2º escalão o procuravam para perguntar sobre a construção de runas compostas. E graças aos seus métodos, Kelly fez avanços significativos em sua própria pesquisa sobre runas. Só por isso, Kelly acreditava que a habilidade de Saul com feitiço superava em muito a da grande maioria de seus colegas de classe. Mas isso era segredo. Saul nunca falava sobre isso e claro, Kelly também não ia revelar. Ainda assim, nos dias em que Saul não aparecia, ela frequentemente ficava um pouco entediada. Hoje, porém, ela ansiava por sua rotina chata novamente. Porque a mesma Jenna que ela tinha acabado de rejeitar veio e sentou-se bem ao lado dela. Kelly se levantou imediatamente e trocou de lugar, mas Jenna seguiu como uma sombra. O aprendiz de 2º grau que estava lá para dar uma palestra sobre o roteiro de Noah já havia subido ao pódio. Kelly não podia ficar correndo dentro da sala de aula. Ela lançou um olhar feroz para Jenna, agarrou seus livros e saiu direto da aula. Jenna olhou incrédula para as costas de Kelly. Então seu rosto ficou vermelho de raiva e vergonha. Aquela Kelly, ela não tem nenhum senso de camaradagem? Mas Jenna conteve a frustração. Levantou-se e correu atrás dela. É uma questão de vida ou morte. Como ela pôde desistir tão facilmente? Para escapar da perseguição repentina e implacável de Jenna, Kelly saiu da sala logo após a aula de meditação. Ela não voltou para o dormitório, indo direto para o laboratório do mentor Gudu. Ela não voltou correndo até que fossem quase 8 horas. Kelly. As duas garotas colidiram no corredor do 6º andar e caíram no chão. Você de novo. Kelly sentou-se, pressionando-se contra a barriga de Jenna, olhando para ela com descrença. Essa garota persistente e carente é realmente a mesma que costumava corar tão facilmente? Cug. Jenna estremeceu, apertando o peito. Kelly tinha acabado de esmagar um inseto em seu peito. Doeu muito. O que você quer de mim? Kelly se levantou com raiva, cruzou os braços e olhou para Jenna. Lágrimas brotaram nos cantos dos olhos de Jenna, mas Kelly permaneceu impassível. Me poupe do drama. Até as amantes do meu pai sabem fingir chorar melhor que isso. Jenna ficou atordoada mais uma vez. Ela sabia que Kelly era orgulhosa e indiferente, mas não tinha percebido quão afiada sua língua podia ser. Sem ninguém por perto, Jenna mordeu o lábio com força, então de repente caiu de joelhos e agarrou a perna da calça de Kelly. Kelly, por favor, me diga como você se livrou do inseto. Que inseto? Ao ver Jenna ajoelhada, Kelly franziu a testa, mas não chutou a mão dela.
Jenna achou que ela estava apenas fingindo não saber. Baixou a voz e murmurou: "Ah, Sociedade de Ajuda Mútua." O rosto de Kelly empalideceu instantaneamente. Ó bug da Sociedade de Ajuda Mútua? Ela pensou no que o Sr. Byron havia extraído de seu cérebro. Era o bug da Sociedade de Ajuda Mútua? Mas como Jenna sabia? Como você sabe disso? Kelly perguntou, olhando para ela. Jenna hesitou sem vontade de falar, e Kelly imediatamente se virou para sair. Jenna rapidamente correu para frente, agarrou a perna da calça novamente e choramingou. Foi um veterano que me ajudou. Quem? A imagem de Byron passou pela mente de Kelly. Ele não quis dar seu nome, disse que não queria ir contra a Sociedade de Ajuda Mútua. Então por que não pedir ajuda a ele? Ele disse que não é bom em lidar com maldições. Maldições? Byron disse que era um parasita. Não era Byron. Ao ver que Kelly não falava nem se afastava, Jenna achou que ela estava hesitante e sentiu uma pontada de esperança. Continuou implorando. Kelly, você é a única caloura que eu conheço que foi para a Sociedade de Ajuda Mútua e nunca mais voltou. Você deve saber como se livrar do inseto. Por favor, me ajude. Eu te pago cristais mágicos ou créditos. Mas nem mesmo Byron queria se meter com a Sociedade de Ajuda Mútua. Kelly certamente também não queria problemas. E ela não teve forças para interferir. Kelly havia escapado das garras da Sociedade de Ajuda Mútua. Talvez eles não se importassem em perder uma caloura. Mas se ela ajudasse os outros e se arriscasse novamente, eles não voltariam a persegui-la? Enfrentar um grupo poderoso e entrincheirado era extremamente perigoso. Eu realmente não posso te ajudar, disse Kelly rigidamente, tentando se livrar das mãos de Jenna. Eu também sou só uma caloura. Kelly. Ao ver Kelly ainda se recusando a ajudar, as lágrimas de Jenna finalmente caíram. Ela abruptamente puxou as mãos para trás e abriu a gola. Olhe para mim. Uau, ótima figura. A primeira reação de Kelly foi notar o peito louro de Jenna. Mas ao olhar 2 vezes avistou algo ainda mais branco, um inseto gordo se contorcendo levemente em seu peito. Eca! Kelly instintivamente deu um passo para trás, sentindo arrepios em todos os seus braços. Se Byron não a tivesse salvado naquela época, será que um deles também estaria rastejando nela? Respirando fundo, Kelly se acalmou. Você deveria contar isso ao seu mentor. Meu mentor? Jenna deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. Meu mentor é o mesmo do Sr. Lokai, mentor Anzi. Jenna escolheu Anzi não porque suas afinidades elementais combinassem, mas porque ela achava que o Sr. Lokai parecia afetuoso e amigável. Agora, seu mentor só a encontrou uma vez e não lhe dirigiu uma única palavra, só tinha conexões com Lokai. E essas conexões estavam todas ligadas à Sociedade de Ajuda Mútua. Agora que ela sabia o quão perigosa era a Sociedade de Ajuda Mútua, como ela poderia ter certeza de que seu mentor também não estava envolvido? Não seria como entrar na cova dos leões? Capítulo 52. Jenna viu a hesitação no rosto de Kelly e puxou suas calças novamente. Senhorita Kelly, princesa Kelly, eu imploro, só pelo bem de sermos do mesmo ducado. Kelly mordeu o lábio. Não posso prometer nada em nome de outra pessoa, mas posso perguntar por você amanhã. Jenna realmente esperava que Kelly fosse encontrar alguém hoje, agora mesmo até. Mas ao ver a expressão de Kelly, ela sabia que não havia chance. Jenna se levantou tristemente. Desde que descobriu o parasita, ela não conseguia dormir. Esta noite provavelmente seria mais uma noite sem dormir. Kelly finalmente se livrou de Jenna. Se não fosse pelo fato de eles terem crescido juntos, ela realmente não gostaria de se envolver em problemas com a Sociedade de Ajuda Mútua. De volta ao dormitório, Kelly bateu na porta de Saul. Quem é? Saul não se levantou imediatamente quando ouviu a batida. Ele havia se acostumado a sempre verificar quem estava lá fora antes de abrir a porta. É o seu velho amigo. Essa era uma frase que Saul havia ensinado a Kelly, brincando. Mas com sua pronúncia rígida e tom de voz desajeitado, soou completamente diferente. Assim que Saul abriu a porta, Kelly entrou correndo pela abertura debaixo do braço dele. Assim que a porta se fechou, ela mal podia esperar para dizer: Saul, posso estar lhe causando problemas. É a Jenna. Você provavelmente não se lembra dela. Kelly contou toda a situação com Jenna e então disse, desamparada. Ela está convencida de que eu já fui parasitada e depois me livrei disso. Então agora ela está obcecada por mim. Pensando no rosto pálido e nos olhos aterrorizados de Jenna, Kelly acrescentou: Você pode me dizer onde posso encontrar o Sr. Byron? Quero perguntar se ele pode ajudar novamente, ou se Jenna pode pagá-lo pessoalmente. Mas Saul não respondeu de imediato. Cruzou os braços e recostou-se na longa mesa. Jenna entrou para a Sociedade de Auxílio Mútuo há muito tempo. Porque só agora ela percebeu que foi parasitada. Vendo a desconfiança de Saul, Kelly começou a se acalmar e refletir sobre o comportamento estranho de Jenna. Ela disse que um veterano de segundo escalão a ajudou. Um veterano de segunda patente? Saul soltou uma risada curta. Quem é tão gentil? Outro Lokai, talvez? O rosto de Sid surgiu na mente de Saul. Poderia ser ele de novo? O novo aprendiz que Sid trouxe para substituir Saul já havia sido bem tratado por Concha. Desde então Sid ficou quieto e não apareceu mais. Mas o silêncio não fez Saul se sentir seguro, mais como um oceano calmo preparando um tsunami. Agora que os dois tinham destruído completamente a fachada, Sid não deixaria Saul ir, e Saul também não pouparia Sid. Então por que Jenna veio até você? Ela disse que eu sou a única que foi à Sociedade de Ajuda Mútua uma vez e nunca mais voltou, então devo ter notado algo errado lá.
Saul pensou por um momento e perguntou: se o parasita é tão óbvio quanto você diz, por que ninguém mais na sociedade de auxílio mútuo reagiu? Como 12, por exemplo, ele até me convidou para participar. Kelly franziu a testa levemente. Você acha que tem algo errado na história da Jenna? Eles querem me usar? Saul parecia relaxado. Não precisa entrar em pânico. Não é sua culpa. Só tem coisas que você ainda não sabe. Kelly olhou para Saul surpreso. Ele estava sorrindo, mas isso ainda fazia se sentir um pouco sufocada. Ela percebeu que Saul teve algumas experiências incomuns, coisas das quais ela não podia participar ou mesmo saber. E tudo isso porque ela ainda estava muito fraca. Não contar a ela era uma forma de protegê-la. Kelly não gostava de se intrometer nos negócios dos outros, mas o que ela detestava ainda mais era não ter poder para se intrometer. Então, eu ainda devo me envolver no caso da Jenna? Ela perguntou, fazendo um leve beicinho. Com certeza. Diga a ela para me encontrar amanhã às 15 horas, no segundo andar da Torre Leste. O segundo andar da Torre Leste? Kelly finalmente percebeu onde Saul se escondia durante as aulas. O que tem lá? É lá que eu trabalho. Saul fez uma pausa antes de continuar. É o chão onde eles armazenam os cadáveres. Kelly tinha uma expressão complicada quando saiu. Saul imaginou que ela provavelmente estava sentindo pena dele, mas ele não sentia necessidade de sentir pena de ninguém. Na verdade, ele achava que esse trabalho lhe era muito adequado. Graças a esse trabalho na Torre Leste, Saul teve acesso rápido aos materiais necessários para sua modificação corporal e completou sua transformação em um corpo X. Caso contrário, apenas reunir materiais experimentais suficientes o deixaria com uma dívida enorme. Assim que a porta foi fechada, Saul tirou a mão esquerda de debaixo da manga. Por causa de sua mão esquerda esquelética, ele se acostumou a mantê-la escondida em suas mangas compridas. Foi por isso que Kelly não notou nada de estranho, mas na verdade a mão esquerda de Saul já havia mudado de um osso branco puro para uma mão normal, mas de formato estranho, com pele marrom acinzentada. A pele artificial, antes pálida, oxidou ao longo do dia, adquirindo um tom escuro, o que também significava que havia se fundido ao corpo de Saul. Aquele tom marrom acinzentado havia se espalhado até o antebraço, deixando tudo antes do cotovelo com uma cor cinza tênue. Agora sua mão esquerda podia se mover livremente e se tornou um coletor de íons durante a meditação, aumentando muito sua eficiência. Mais importante, a aptidão mágica de Saul havia melhorado um pouco, só um pouco, mas ainda assim um ganho notável. Atualmente seu nível de poder mágico atingiu impressionantes 13 joules após a estabilização de sua mão esquerda. Esse pode não ser o maior valor entre os novos aprendizes, mas o progresso foi definitivamente o maior. Não é de se espantar que o Sr. Byron tenha oferecido 100 créditos em troca da fórmula de modificação corporal de Saul. Infelizmente Byron não tinha muitos créditos disponíveis. Agora, Saul era o credor. Byron lhe devia um favor, e quase 100 créditos. Tal era o valor do conhecimento. Mesmo que esse conhecimento tenha sido reunido por Saul por meio de estudos diários desesperados e experimentação incansável. Depois de sair do quarto de Saul, Kelly não percebeu que Jenna estava escondida no dormitório de Rock o tempo todo, observando-a secretamente pela fresta da porta. Ela foi ver o Saul e depois voltou para o dormitório. Jenna murmurou baixinho. Ela não foi a nenhum outro lugar. Saul, deve ser o Saul. Mas por que o Saul? Jenna não conseguia entender. Segundo Duke, a aptidão mágica de Saul não era suficiente nem para lançar 2 feitiços de nível 0. Como alguém assim poderia ajudar Kelly a lidar com um parasita? Ou talvez Saul tenha conhecido alguém? Jenna estava profundamente perturbada. Naquele momento, a porta de Rock foi repentinamente empurrada pelo lado de fora, quase atingindo Jenna. Desculpa, hein? Jenna, o que você está fazendo no quarto do Rock? Na porta estavam 12 e Duke. Quando viram Jenna lá dentro, ambos tinham olhares estranhos. Jenna se endireitou, evitando os olhares deles. 12 e Rock faziam parte da sociedade de auxílio mútuo e não notaram nada de estranho neles. Jenna não ousou avisá-los, temendo que Locai descobrisse. Eu vim fazer algumas perguntas. 12 caiu na gargalhada. Então você deveria ter vindo até mim, ou ao Sr. Locai. O que o Rock poderia te ensinar? Rock estava parado atrás de Jenna. Ao ouvir isso, seus olhos brilharam e ele murmurou. Eu já aprendi todas as runas básicas. Se certo. Percebendo que tinha ido longe demais, 12 riu e deu um tapa no ombro de Rock, mas não se desculpou de fato. Duke, no entanto, manteve os olhos fixos em Jenna. De repente, sorriu. Jenna, você estava espionando o dormitório do Saul? Capítulo 53. As palavras de Duke silenciaram instantaneamente a sala. 12 e Rock olharam para ele confusos. Por que Jenna estaria vigiando o dormitório de Saul? Perguntou 12, intrigada. Rock também notou o comportamento estranho de Jenna, mas como ela não deu nenhuma explicação, ele não ousou perguntar. Ele estava com medo de que Jenna ficasse chateada. Ainda assim, Rock estava nervoso. Jenna estava realmente espionando Saul? Eu não estava. Eu estava olhando para Kelly. Jenna se defendeu instintivamente. A Duke deu um meio sorriso irônico. Então não é o Saul, né? Eu e o Saul não nos damos bem, mas pelo menos temos o mesmo mentor. Achei que talvez você estivesse procurando por ele para alguma coisa, e eu pudesse te ajudar. Então não se preocupe. Duke deu de ombros e se virou como se fosse embora. Mas Jenna não conseguiu evitar chamá-lo. Duke.
Você sabe, onde Saul costuma ficar? Com isso, Doze e Rock voltaram os olhos para Jenna. Doze estava apenas curioso, mas Rock estava visivelmente tenso. Duke parou no meio do caminho e se virou depois de um instante, observando a expressão ansiosa de Jenna. Ele sorriu levemente, como se quisesse tranquilizá-la. Você quer mesmo encontrar o Saul, hein? Duke prosseguiu, arrastando as palavras. Bem, acho que ele costuma ser bem paciente com as garotas. Ele sempre foi próximo da Kelly. No grupo do nosso mentor, ele se dá bem com a Angela também. Rock foi o primeiro a reagir, apertando os lábios firmemente. Então o coração de Jenna saltou de alegria com as palavras de Duke. Se Saul realmente gostasse de garotas, então isso não seria um problema algum. Sua família ainda tinha um toque de nobreza. Ela não era competente em muitas áreas, mas havia absorvido completamente todos os costumes vulgares da sociedade nobre. Ela não tinha medo de que Saul fizesse exigências, ela só tinha medo de que ele não as fizesse. No dia seguinte, Saul faltou à aula novamente. Kelly estava um pouco preocupada. Ela não tinha certeza se estava preocupada com o desempenho acadêmico de Saul ou com a possibilidade de ficar para trás em relação a ele. Durante o intervalo entre as aulas, Kelly encontrou Jenna, que parecia completamente distraída, exatamente como Saul havia instruído. Eles encontraram uma sala de aula vazia para conversar. Saul disse que se você quiser a ajuda dele, vá para o segundo andar da Torre Leste às 15 horas de hoje e espere por ele. O rosto de Jenna se iluminou. Embora ela já tivesse descoberto o paradeiro de Saul por meio de Duke, ter Saul a convidado pessoalmente parecia muito mais promissor. Ótimo! Jenna concordou prontamente e, sem nem mesmo notar a expressão de Kelly, saiu correndo para se arrumar. Ela estava tão nervosa e ansiosa que nem almoçou. Escolheu o vestido mais bonito que havia trazido, uma saia bufante vermelha clara, e correu para o segundo andar da Torre Leste. Eram apenas 13 horas da tarde. Na terceira sala do necrotério, no segundo andar da Torre Leste, Saul estava realizando testes em sua mão esquerda recém-modificada. Ele levantou a cabeça ao ouvir passos desconhecidos lá fora. Ele soube imediatamente que era Jenna. Ele abaixou a cabeça novamente, ignorando quem estava lá fora e continuando seu experimento. Embora não tivesse ido às aulas por vários dias, Saul ainda estava lendo, especialmente conhecimento básico de todas as coisas. Ele se concentrou em sessões relacionadas à sua pesquisa atual, aprofundando seu conhecimento sobre materiais de atributo escuro. Tendo completado com sucesso seu primeiro experimento de modificação corporal, Saul estava ansioso para começar um segundo. Os experimentos eram caros, mas a recompensa, se bem-sucedida, era imensa. Pode até elevá-lo diretamente ao posto de aprendiz de segundo grau. Não lhe faltava dinheiro. Byron ainda lhe devia quase 100 créditos. E ele também não tinha falta de materiais. Graças ao seu trabalho, Saul conseguiu coletar algumas delas em particular. O restante pôde ser requisitado do cartório, com Byron pagando a conta. O tempo avançou para as 15 horas. À medida que as horas passavam, a excitação inicial de Jenna diminuiu lentamente. Esta foi a primeira vez que ela esteve no segundo andar da Torre Leste. Ao contrário da Torre Oeste, a Torre Leste parecia cheia de horrores semelhantes a armadilhas. Além das salas de aula, da biblioteca e da secretaria, Jenna nunca andava sozinha pela escola. E esse segundo andar era, particularmente, enervante. Embora o corredor parecesse limpo e silencioso, o ar estava carregado com um odor difícil de descrever. Uma mistura de podridão, sangue e sujeira. Na entrada do corredor estava sentada uma figura enorme e intimidadora. Quando Jenna passou, ficou com medo de que ele a impedisse. Por que Saul estaria trabalhando aqui? Um lugar tão sombrio seu mentor o havia banido? Se fosse esse o caso, Saul poderia realmente ajudá-la a se livrar do parasita? Este lugar não gritava exatamente pessoa poderosa. Quando ela estava perdida em pensamentos, alguém passou bem perto dela. Ela só percebeu quando a figura já estava passando perto do seu ombro, e o choque a fez pular. O homem manteve a cabeça baixa e entrou pela segunda porta sem sequer reconhecê-la, como se ela não fosse nada além de ar. Ele parecia mais velho, mas não tinha a presença de um aprendiz de segunda classe. Jenna lembrou-se das costas do homem. Talvez apenas um aprendiz de primeira classe muito experiente. Será que ele ajudou Kelly com o parasita dela? Ela hesitou, querendo segui-lo, mas tinha medo de ser repreendida. Enquanto ela permanecia ali, outra figura apareceu de repente na frente dela. Desta vez, Jenna congelou. Se ela não tivesse olhado para cima, talvez nem tivesse notado essa pessoa antes que ela desaparecesse no corredor. Aquela pessoa parecia realmente poderosa. Jenna engoliu em seco. Ela nem ousava se lembrar da silhueta deles. Parecia que pensar demais nisso evocaria algum tipo de horror em sua mente. Será que foi ele quem ajudou Kelly? Jenna queria correr atrás deles, mas suas pernas estavam tremendo. Ela não conseguiu. Finalmente, pontualmente às 3 horas, Saul abriu a porta e saiu do necrotério. A essa altura, a maquiagem de Jenna já estava borrada há muito tempo, e seu vestido, antes lindo, estava amassado e arrastando pelo chão. Ela estava jogada contra a parede como um homem corpulento na entrada do corredor. Somente aquele homem, mesmo encolhido, ainda exalava presença. Jenna, enrolada como uma bola, parecia que estava prestes a ser engolida pelas sombras. Quando Saul abriu a porta, a luz do quarto se espalhou atrás dele, projetando uma sombra longa e escura. Jenna estremeceu com a luz repentina, e então se viu coberta pela sombra de Saul.
Ela levantou os olhos opacos e quando viu Saul, aquele por quem ela esperou horas parado na porta, um sorriso finalmente retornou ao seu rosto. Saulo. Gena pulou de alegria, mas suas pernas cederam e ela caiu novamente. Fique aí, disse Saul em voz baixa e fria. Gena ficou assustada. Ele parecia tão assustador aqui. Seria o ambiente? Ela começou a suspeitar. Talvez o próprio Saul tenha sido quem ajudou Kelly a remover o parasita. Gena levantou a mão para arrumar o cabelo bagunçado e endireitou a saia vermelha, depois olhou para Saul com uma expressão tímida e desamparada. Infelizmente, ela não percebeu que a maquiagem tinha escorrido por causa do suor de tanto nervosismo. Ela não parecia bonitinha nem lamentável, apenas rígida e fantasmagórica sob a luz fraca do corredor. Saul olhou para ela em silêncio. Ele esperava que Gena fizesse algum tipo de oferta, que implorasse por sua ajuda. Ele não esperava que ela tentasse a sedução. Ela esqueceu que tinha apenas 12 anos? A garota tinha uma boa aparência, mas Saul não era um pervertido. Ele nem pensava nisso. Ele perguntou secamente, chega, pare de fingir. Diga-me, quem mandou você me procurar? Capítulo 54. Gena congelou, rapidamente recolhendo as mãos agitadas em direção ao peito. 2 nomes surgiram em sua mente. Foi a Kelly. Ela me contou. Ela disse para eu te encontrar às 3 horas. Ela deixou escapar uma delas. Antes de Kelly, quem mais me mencionou? De Duke também. A voz de Gena diminuiu. Duke? Saul ergueu uma sobrancelha. Não esperava que Duke também estivesse envolvido. Até que ponto ele estaria envolvido dependeria do que acontecesse em seguida. Você não disse que um aprendiz de segunda classe o avisou? Saul insistiu impacientemente. Desta vez, Gena realmente hesitou. O veterano Sid a ajudou, mas também a avisou para nunca mencioná-lo a estranhos, ou isso lhe traria grandes problemas. Gena estava profundamente grata a Sid, ele praticamente salvou a vida dela. Ela não queria causar problemas para ele. Implorando por ajuda e ainda agindo de forma misteriosa? Saul zombou, recuando com a intenção de fechar a porta. Espere, eu vou te contar. Gena entrou em pânico. Ela caiu de joelhos e rastejou alguns passos para a frente. Foi. Rachadura. Ouviu-se um som agudo e nauseante, como se um porrete gigante tivesse esmagado uma melancia. A cabeça de Gena explodiu bem na frente de Saul. Algo caiu em sua direção. Saul não teve tempo de reagir. Ele apenas fechou os olhos, levantou o braço e se inclinou um pouco para trás. Um momento depois, ele abaixou a mão esquerda. Sua manga estava manchada de sangue. Ele olhou para a garota vestida de vermelho deitada no chão, não totalmente surpreso. 12, Rock e muitos outros se juntaram à sociedade de auxílio mútuo, mas só você foi avisado sobre o parasita. Infelizmente, há poucas pessoas boas nesta torre, e quem você conheceu claramente não era uma delas. O homem grande encolhido no final do corredor não reagiu ao que havia acontecido. Ele permaneceu imóvel como um cadáver. A segunda porta do outro lado do corredor se abriu ligeiramente. O rosto de Hayden brilhou atrás dela. Ao ver o corpo de Gena, ele imediatamente fechou a porta novamente. Então, alguém surgiu do corredor escuro. Byron lançou um olhar casual ao corpo antes de se virar para Saul. Ninguém se importou com o cadáver no chão, mas o homem vivo parado no corredor foi submetido a uma inspeção mágica completa. Byron deu um passo para trás, balançando a cabeça para indicar que Saul não tinha nada de incomum. Saul tirou o manto e limpou o sangue e a carne do rosto e dos braços. Quando ele olhou para cima novamente, Byron estava tirando um pequeno caderno da boca e rabiscando algo nele. Aquele caderno registrava os créditos que Byron devia a Saul. Toda vez que ele fazia algo por Saul, ele deduzia o valor correspondente sem que ninguém pedisse. Essa era uma das coisas que Saul realmente apreciava em Byron. Uma pessoa que conseguia separar favores e dívidas e sempre negociar de forma justa. Isso era algo raro. Saul olhou para o vestido vermelho encharcado de sangue no chão, agora ainda mais brilhante por causa do sangue, e franziu a testa. Saul balançou a cabeça levemente. Não me sinto culpado. Ele costumava pensar que era o único azarado, sempre à beira da morte desde que entrou na torre. Mas agora parecia que havia muita gente em situação pior que a dele. Outros também não viviam num mundo despreocupado. Pelo menos ele teve sua premonição de morte. Gena provavelmente nem entendeu o que estava acontecendo com ela até o momento em que morreu. Ela pensou ter visto a luz, mas acabou caindo direto em um abismo ainda mais profundo. Byron permaneceu inexpressivo. Ele tinha visto muitas mortes. Para ele, o cadáver da garota significava simplesmente, outro tolo desafiou as regras do mestre da torre. O olhar de Byron permaneceu no corpo de Gena. De repente, percebendo algo, ele deu um passo à frente e se agachou para examiná-la. Um momento depois, ele recuou abruptamente e lançou uma nuvem de névoa negra de sua mão. A névoa surgiu como uma piton gigante, engolfando Gena completamente. O cadáver inchou dentro da névoa negra, e um ruído agudo e crepitante ecoou. Coisas finas e semelhantes a fios atacavam a névoa de dentro. A névoa subia e descia como se fosse explodir a qualquer momento. Mas no final, a névoa prevaleceu. Sua forma se estabilizou, agarrando-se firmemente ao corpo da garota. Byron acenou com a mão e a névoa negra evaporou no local. O cadáver de Gena reapareceu diante deles. O que agora estava exposto fez até Saul dar um passo para trás e jogar o casaco para o lado. O corpo de Gena estava coberto de inúmeros buracos sangrentos como uma colmeia. Nenhum pedaço de pele estava intacto. Seu sangue parecia ter sido devorado. Quase não havia sangue no chão.
Seu vestido, antes vermelho vivo, estava agora esfarrapado e arruinado. O que é que foi isso? Arranhar, arranhar. Byron não respondeu de imediato. O som de escrita veio do lado. Saul virou a cabeça e viu Byron pegando novamente seu caderno para deduzir os créditos correspondentes. Quando terminou de escrever, Byron relutantemente se esfaqueou no lado com uma faca. Parasitas descontrolados. A sociedade de ajuda mútua os usa para controlar recém-chegados. Normalmente, eles não atacam o hospedeiro, mas algo mais deve ter sido feito com ele. Byron deu um passo à frente e agarrou uma ponta do vestido vermelho, arrastando o corpo para o necrotério e jogando na grande caixa embaixo da mesa de autópsia. Tem mais alguma coisa nela também. Pode ser uma maldição ou algum tipo de feitiço de marcação. Não toque. Ele olhou para a mão esquerda de Saul, escondida na manga, e acrescentou: mão esquerda está bom. Mão direita não. Mas Saul não tinha intenção de estudar o parasita. Ele não queria ter nada a ver com a sociedade de auxílio mútuo. E quem havia mexido com Jenna provavelmente era Sid, alguém que guardava uma malícia oculta. Saul não se arriscaria por mera curiosidade. O que mais estava escondido no corpo de Jenna? Senhor, Saul estendeu as mãos. Se eu tivesse ido verificar o corpo agora mesmo, o parasita teria me atacado? Sim, esses parasitas são extremamente agressivos. Ser atacado pelo parasita poderia ser perigoso. Mesmo que Byron não tivesse aparecido, Saul teria recebido o aviso de seu diário. Ele não teria realmente corrido perigo. Então Sid passou por tudo isso só para libertar Jenna. Para isso? Então, Senhor, você poderia me examinar novamente? Ver se há alguma outra maldição ou marcas aparentemente inofensivas em mim? Saul inclinou a cabeça e sorriu. Aceite quantos créditos quiser. Diante disso, Byron tremeu. Ele estreitou os olhos e lentamente arregaçou as duas mangas. Jenna estava desaparecida há 3 dias. Rock procurou em todos os lugares onde estiveram juntos, mas não encontrou nenhum vestígio. Nos últimos dias, Saul ainda não tinha aparecido para a aula. Rock nem teve a chance de confrontá-lo. Naquele dia, Duke havia contado apenas a Jenna onde Saul estava. Rock tentou escutar, mas foi expulso. Aquele era o dormitório dele. Frustrado, Rock arrastou 12, que era mais próximo de Duke, para ir perguntar a ele. Duke, Jenna está desaparecida há 3 dias. Ah, Duke parecia indiferente. Rock ficou furioso. Como você consegue não se preocupar nem um pouco? Duke sorriu e abriu as mãos. Jenna claramente teve algum tipo de problema quando foi até Saul. Talvez ela ainda esteja lidando com isso. Por que você está tão ansioso? Que tipo de problema demora tanto para ser resolvido? Duke estava copiando anotações. Os livros da biblioteca eram muito caros. Todos os aprendizes se apressavam para transcrevê-los o mais rápido possível, dia e noite, só para devolvê-los mais cedo e economizar alguns cristais mágicos. Ele continuou copiando enquanto falava. Eu também não sei. Perguntei a ela, e ela não quis dizer. Ela te contou alguma coisa? Claro que não. Caso contrário, Rock não estaria correndo por aí como uma galinha sem cabeça. Então você pode pelo menos me dizer onde Saul está? Eu quero encontrá-lo. Onde Saul está? Duke finalmente parou de escrever, os lábios se curvando para baixo. Aquele não é um bom lugar. Melhor não ir lá se não for preciso. Talvez incomodado pela interrupção, Duke largou a caneta e olhou para cima para aconselhar o amigo. Saul pode ser um pouco implacável, mas você não precisa se preocupar tanto com Jenna. Afinal, está é a Torre dos Magos. Temos o mestre da torre e nossos mentores acima de nós. De acordo com as regras, aprendizes não podem se matar. A princípio, parecia reconfortante. Mas, pensando bem, era assustador. 12, que não queria se envolver desde o começo, pareceu inquieto e puxou a manga de Rock. Rock, no entanto, o ignorou e insistiu. O que será preciso para você me dizer onde Saul está? Duke suspirou e levantou 2 dedos. 2 cristais mágicos. Capítulo 55. Aqui. Rock não hesitou e jogou 2 cristais mágicos na mesa de Duke. Duke piscou, pegou os cristais, puxou o braço de Rock para o lado e os colocou de volta no bolso, dando 2 tapinhas para enfatizar. Ei, eu só estava brincando. Você levou a sério mesmo? Ele balançou a cabeça e suspirou. Não achei que você gostasse tanto assim da Jenna. Ao ver os olhos avermelhados de Rock, Duke acrescentou rapidamente. Tudo bem, eu vou te contar. Você sabe como Saul é temperamental. Quando o encontrar, converse com calma. Jenna pode não. Enfim, aconteça o que acontecer, mantenha calma. Não lute contra ele. Você não pode vencê-lo. Se algo realmente acontecer, volte e nós resolveremos. Até 12, parado ao lado, sentiu que havia algo estranho naquele tom estranho. Claro, a mão esquelética de Saul era assustadora, mas, a julgar pelas palavras de Duke, ele claramente tinha mais do que isso. Então por que Duke continuou chamando Saul de inútil antes? 12 lançou um olhar desconfiado para Duke, mas não ousou perguntar. Depois de deixar Duke, Rock queria que 12 fosse com ele para encontrar Saul. Mas os olhos de 12 brilharam, e ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente recusar. Ele até tentou convencer Rock a não ir até lá, dizendo que Jenna poderia aparecer em breve. Mas Rock não conseguia se livrar da inquietação que sentia. Sentia que precisava ver Saul imediatamente. Depois de conhecer Duke, a maneira como ele falava sobre Saul só intensificou o pânico que corroía o coração de Rock. Era como se algo o dilacerasse por dentro. Não deixando espaço para dúvidas, ele só precisava perguntar a Saul pessoalmente.
Naquela tarde, o experimento de Saul foi interrompido mais uma vez por batidas furiosas em sua porta. Ele franziu a testa levemente, mas manteve as mãos firmes, adicionando lentamente algo ao tubo de ensaio. O líquido lá dentro começou a girar sozinho, formando um pequeno vórtice subaquático. Saul exalou e pegou outro material com uma pinça, aparentemente pronto para adicioná-lo. Nesse momento, seu diário voou, exausto, e previu outra explosão iminente. Saul balançou a cabeça e escolheu um material diferente. O diário não voltou, em vez disso mostrou-lhe outra causa de morte. Saul também anotou essa. Bang, bang, bang. As batidas se transformaram em marteladas. Saul pegou um terceiro material. O diário virou as páginas lentamente, escrevendo um novo cenário de morte. Essa fórmula também chegou ao limite? Saul murmurou. Atrás dele, as pancadas se transformaram em pancadas intensas. Saul finalmente largou o tubo de ensaio e a pinça e deu um descanso ao seu diário. Ele caminhou até a porta e no intervalo entre as batidas, abriu-a de repente, bem a tempo de interceptar o punho que voava em direção ao seu rosto. Empurrou-a com a força do rebote, e a pessoa do lado de fora cambaleou para trás, batendo na parede do corredor. Um grito de dor ecoou. Não era Duke, era Rock. Saul ergueu uma sobrancelha, mas por outro lado fazia sentido. Duke estava com muito medo dele ultimamente para bater daquele jeito. Sem dizer uma palavra, Saul lançou um feitiço de classificação 0. Olhar desmoralizado. Rock congelou no local, tremendo por todo o corpo, lábios tremendo, membros tremendo. Estrondo. Uma pequena faca escorregou de sua mão e caiu ruidosamente no chão, ecoando pelo corredor vazio. Saul olhou para a faca com desdém. Um aprendiz de mago tentando atacar com uma lâmina? Os últimos 2 meses foram só romance para esse cara? Você... Saul ficou surpreso que Rock ainda conseguisse falar. Você sabe mesmo feitiços? Rock olhou para ele com medo e choque no rosto. Esse cara praticamente desistiu, nem compareceu às aulas públicas, mas já havia dominado seu primeiro feitiço mais rápido que o próprio Rock? Nem ocorreu a Rock que Saul pudesse conhecer mais de um feitiço, sua mente não conseguia processar essa possibilidade. Saul, por outro lado, ficou confuso sobre o porquê de Rock parecer tão chocado. Espera, ele ainda não sabe nenhum feitiço? De jeito nenhum. Eu já conheço 4. Quem mandou você vir me procurar? Saul não se deu ao trabalho de responder à pergunta de Rock. Sua voz era impaciente. Ao mesmo tempo, ele deu um pequeno passo para trás, pronto para se esconder atrás da porta. Ele não ia ser salpicado de sangue novamente. A resposta de Rock pegou Saul um pouco desprevenido. A Jenna está desaparecida há 3 dias. Estou preocupada com ela, então vim verificar. Rock parecia ter se livrado dos efeitos do olhar desmoralizado, mas seu rosto encharcado de suor ainda mostrava o quão aterrorizante a experiência tinha sido. Quem te contou que eu estava aqui? Os olhos de Saul se voltaram para a faca no chão. E você parece ter quase certeza de que eu tive algo a ver com o desaparecimento da Jenna. Duke, respondeu Rock fracamente. Duke de novo. Quando esse idiota virou um gênio do mal? Ele provavelmente é apenas um fantoche de alguém. Você sabia que Jenna tinha desaparecido depois de vir me ver, e mesmo assim veio sozinho. Saul olhou fixamente para o garoto. Não, garoto, era mais preciso do que rapaz. Sob o olhar de Saul, Rock de repente sentiu que a pessoa à sua frente não era um colega aprendiz, mas um mago de segunda categoria que poderia acabar com sua vida em um instante. Eles eram aprendizes há menos de 3 meses. Será que a diferença era realmente tão grande? O fogo no coração de Rock estava completamente extinto. Agora, ele só estava com medo. Ele baixou o tom, a postura e até a cabeça. Saul, você sabe onde a Jenna está? Estou muito preocupada com ela. Você já foi pego em uma conspiração e ainda está preocupado com outra pessoa? Saul quase quis agarrá-lo pelo colarinho e enfiar o corpo de Jenna na cara dele. Pena que tudo naquele baú grande era limpo toda noite pelo gigante do lado de fora da porta. Saul abriu a boca, depois fechou. Por fim, disse apenas, Jenna não está mais aqui. Volte. O que ele realmente queria dizer era, isso não é algo em que você pode se envolver. Não é tarde demais para desistir. Mas ele não disse isso. Rock ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e os lábios apertados. Ele já havia percebido a verdade escondida na resposta vaga de Saul. Obrigado. Ele abaixou a cabeça novamente, tropeçou alguns passos e se apoiou na parede enquanto se afastava do 2º andar da Torre Leste. Observando as costas de Rock desaparecerem, Saul silenciosamente fechou e trancou a porta. A princípio, ele pensou que Rock pudesse ser outra bomba humana que alguém havia mandado atrás dele, mas parecia apenas uma paixão juvenil mexendo com a cabeça do garoto. De qualquer forma, a garota que ele procurava não iria aparecer novamente. Sid também é quem está por trás de Rock e Duke. O que ele está tentando fazer? Arrastar tantas pessoas para isso. Ele não se preocupa em ser pego? Ou a morte de Brown o levou ao limite e agora ele está apostando tudo em um plano imprudente? Esperar que a trama se concretizasse era angustiante. Mas com a força atual de Saul, era tudo o que ele podia fazer. Além disso, Sid estava sempre se escondendo nas sombras. Saul não conseguia nem chegar perto da fonte do problema. Ele teve que forçar Sid a entrar na luz. Se ele conseguisse segurar as cordas amarradas em Rock e Duke, talvez pudesse arrancar o marionetista de trás da cortina. Ainda assim, Rock resistiu ao olhar desmoralizado muito melhor que Brown. Ele se recuperou rápido. A mente de Saul voltou à mecânica dos feitiços.
Será que é porque os aprendizes de mago têm maior poder mental do que as pessoas comuns? O mesmo feitiço que esmagou Brown completamente congelou Rock por apenas alguns segundos. Ele pensou melhor. Cerca de 5 segundos, eu acho. É o suficiente se o alvo estiver perto. O suficiente para matar alguém. Mas se eu estivesse usando em um aprendiz de segunda patente, talvez o paralisasse por apenas 1 segundo. Não é de se admirar que os feitiços de nível 0 também fossem chamados de truques. Elas realmente não eram muito úteis entre os bruxos. O encontro desencadeou novos pensamentos. Talvez sua segunda poção de modificação corporal estivesse falhando porque o líquido base simplesmente não era forte o suficiente para transportar materiais poderosos. Sem essa força, a poção não conseguia se estabilizar. Assim como os feitiços de nível 0, eles só duram até certo ponto. E com os materiais disponíveis, as chances de elaborar vários planos de modificação viáveis eram mínimas. Ainda assim, Saul não tinha uma maneira melhor de subir de nível rapidamente. Ele já havia morrido tantas vezes naquele diário. Felizmente, o caderno não parecia ter ficado sem páginas, apenas a parte da frente havia sido usada até então. No tubo de ensaio, o vórtice subaquático se reformou novamente. Saul pegou o material que havia sido reprovado ontem. O diário escreveu: "Você não morreu mais bonita desta vez." Sem se importar, Saul pegou o segundo. O diário: "Você morreu um pouco mais bonita desta vez." Totalmente imperturbável, Saul estendeu a mão para um terceiro. "Como você chegou a essa conclusão?" De repente, uma voz soou atrás dele. O coração de Saul apertou, mas sua mão esquerda permaneceu firme como uma rocha. O líquido no tubo de ensaio não ondulou. Ele calmamente devolveu o tubo ao suporte e se virou com uma reverência respeitosa. "Mentor Cass. Esse cara não era exatamente o mais responsável. Ele não verificava Saul havia quase 10 dias. Mas Saul fez questão de manter o respeito no rosto. Cass pegou o tubo de ensaio que Saul estava usando e o examinou atentamente enquanto Saul olhava sutilmente para a porta. Ainda aberta. A fechadura estava em boas condições. Certo. Cadeados comuns provavelmente não significam muita coisa para bruxos, de qualquer forma. Cass inspecionou o tubo por um momento, depois suspirou e o colocou de volta no lugar. Esta fórmula não vai funcionar. Pelo menos, não por enquanto. Estão faltando materiais cruciais e reações de feedback em tempo real. Muitos desses ajustes precisam ser baseados em resultados clínicos. Fazer suposições como esta. Cass balançou a cabeça e se virou para Saul, mas parou no meio da frase quando viu a mão esquerda de Saul. O que aconteceu com sua mão? Capítulo 56. Ele estava concentrado na poção de Saul esse tempo todo, mas quando virou a cabeça, de repente percebeu que havia algo errado com a mão esquerda de Saul. Saul levantou o braço esquerdo e arregaçou a manga até o cotovelo, revelando uma mão que havia ficado cinza escura e a parte da frente do antebraço, agora manchada de um cinza claro. Cass agarrou a mão esquerda de Saul, murmurando uma série de encantamentos baixinho. Então, seus olhos brilharam de repente com uma luz ofuscante. O flash desapareceu num instante. Mas Saul sentiu um desconforto intenso, como se tivesse sido despido e examinado minuciosamente. Osso de morto, folha de coração, solução de enxofre e alguns outros materiais estranhos. Cass soltou lentamente a mão de Saul. Quando olhou para ele, seu olhar estava imbuído de complexidade. Você realmente conseguiu criar uma modificação corporal de mago completamente nova, adaptada à sua condição. O tom de Cass era uma mistura de espanto e alarme. Como pôde ser tão imprudente? Não tem medo de morrer? Saul já havia preparado sua resposta. Eu estava com medo. Mas não tinha outra maneira de aumentar meu nível de magia para 10 joules antes do teste. Saul abaixou a cabeça, encarando a mão esquerda com uma expressão pesada. Imaginei que como minha mão esquerda já estava assim. Mesmo que falhasse, na pior das hipóteses, eu perderia tudo. Cass bufou friamente. HMPH, você acha que se falhasse, você poderia simplesmente cortar a mão e ficar bem? Então franziu a testa. Por que tinha que ser 10 joules? Antes que Saul pudesse revirar os olhos e responder, Cass de repente se lembrou do comentário casual que fez quando não pensava muito em Saul. Aquele em que ele casualmente estabeleceu aquela meta para ele. Ai. Sem querer admitir que havia esquecido, Cass acrescentou apressadamente. Mesmo que seu mana não chegue a 10 joules até lá, contanto que eu veja seu esforço e progresso, não é como se eu não pudesse ser indulgente. Deixando de lado essa questão de vida ou morte, Cass mudou de assunto. Então, o que seu braço consegue fazer agora? Você já o testou? Saul retraiu a mão, sem saber se deveria se sentir satisfeito ou decepcionado. Após a modificação inicial, minha magia aumentou significativamente, agora está estabilizada em 13 joules. Minha força mental também melhorou um pouco. Minha mão esquerda consegue resistir a danos comuns e até mesmo a certos tipos de feitiços. Quanto à quantidade exata, ainda não me atrevi a testar muito. Cass ouviu o relato calmo de Saul, acariciando o queixo e lançando um olhar furtivo aos olhos de Saul. Ele pensou, este aprendiz realmente não entende o valor do que fez. Claramente, ele não tinha ideia do quanto sua modificação corporal de mago poderia significar para os outros. Não, ele não podia deixar o garoto ficar convencido. Mas sua configuração provavelmente tem uma falha grave. Cass circulou Saul. O ganho repentino de magia pode sobrecarregar seu corpo mental e levá-lo à beira do colapso cognitivo. Um aprendiz de primeira classe não seria capaz de lidar com isso. Você explodiria com um estrondo, entraria em loucura com um zumbido, ou... Cass parou atrás de Saul.
Sua voz ficou mais grave e fria, como o mar profundo numa noite de inverno. A temperatura no necrotério despencou. Saul abriu a boca, o ar que ele exalou cristalizou-se em gelo. Ele sentiu como se estivesse prestes a morrer congelado. O ar se solidificou. O oxigênio em seus pulmões parecia blocos de gelo. Kaz levantou lentamente a mão e a colocou na cabeça de Saul. Ou deixe-me perguntar de outra forma, você ainda é Saul? Uma intenção afiada e letal desceu do alto, apoderando-se de seu cérebro. Era como se a foice do ceifador já estivesse apontada para trás. Se ele hesitasse por um segundo que fosse, ele perderia a cabeça. Saul forçou a boca a abrir e soltou uma voz tensa, sentindo o gosto de ferro enquanto o sangue enchia sua boca. Sim, Kaz retirou a mão. A temperatura começou a subir. Todo o desconforto desapareceu. Até o sangue na boca de Saul desapareceu. Era como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse sido uma ilusão. Bom, Kaz deu um passo para trás, ficando na frente de Saul. O que tinha aterrorizado Saul tão profundamente era, na verdade, apenas um feitiço de verificação que Kaz havia lançado. Seu corpo mental não entrou em colapso. Parece que você realmente teve sorte e sobreviveu à reação, mas a sorte nem sempre estará do seu lado. Não se use como cobaia para modificações imprudentes como essa novamente. Sim, mentor. Saul baixou os olhos. Ele pensou que Kaz poderia tentar comprar a fórmula de modificação ou trocá-la por meio de orientação ou ameaças. Mas, surpreendentemente, Kaz não pareceu particularmente interessado. Ele identificou imediatamente a maioria dos materiais que Saul havia usado e apontou a maior falha no processo. Aparentemente, esse tipo de modificação corporal de mago só impressionava alguém como Byron, um aprendiz de segundo grau. Para um feiticeiro de pleno direito não valia a pena roubar. Isso também foi bom. Saul relaxou um pouco por dentro. Isso significa que não preciso me preocupar com os mentores tentando me forçar a tomar a fórmula. Mentor Kaz. Saul ergueu a cabeça novamente. Embora ainda abalado pelo que acontecerá antes, ele precisava aproveitar a oportunidade para perguntar enquanto Kaz ainda estava ali. Quem sabia quando ele apareceria novamente? Li no livro de regras que apenas aprendizes de segundo grau podem se candidatar a experimentos com cobaias vivas. Mas você acha que, dada a minha situação atual, eu poderia me candidatar com antecedência? Kaz assentiu. Você parece ter talento nessa área. As regras rígidas só vão te atrapalhar. Parece que você estudou o guia para o refinamento de cadáveres a fundo. Nesse caso, sua frase foi interrompida. 10 segundos inteiros se passaram em silêncio. Saul não conseguiu evitar olhar para cima e viu Kaz parado ali, com a boca entreaberta, como se alguém tivesse dado pausa nele. Mentor? Saul perguntou cuidadosamente, mudando o peso do corpo e se preparando para recuar, se necessário. Ele estava com medo de que Kaz explodisse novamente. Kaz despertou de repente, com os olhos arregalados e cheios de fúria. Experimentos com cobaias vivas? Você ao menos leu o guia para o refinamento de cadáveres que eu te dei? Acha que eu te dei aquele livro só para você poder mexer com cadáveres? O mentor que parecia satisfeito agora se tornou hostil num piscar de olhos. Todo mundo aqui é esquizofrênico ou algo assim? Saul baixou a cabeça rapidamente, sem ousar discutir. Só conseguia reclamar silenciosamente em seu coração. É literalmente chamado de refinamento de cadáveres. Se não fossem cadáveres, com o que mais eu deveria estar trabalhando? Pessoas vivas? Você ficou no necrotério por tanto tempo, viu tantos corpos poluídos e materiais mutantes, e isso é tudo que você consegue pensar? Kaz estava praticamente cuspindo de raiva, batendo na mesa comprida com o dedo. Saul franziu a testa enquanto olhava confuso para Kaz. Ele não foi designado para o necrotério simplesmente para preencher uma função que ninguém mais queria? Será que o mentor tinha intenções mais profundas? Ao ver que Saul ainda não havia entendido, Kaz o xingou como se ele não tivesse esperança. Seu idiota! O que eu disse quando te elogiei? Você nem se esforça. Que tipo de talento você tem? Talento de alma. Talento de alma, droga. Ele repreendeu Saul severamente, repreendendo-o por não cumprir seu dever e desperdiçar seu potencial. Então saiu furioso, batendo a porta atrás de si, deixando Saul sozinho, completamente perplexo. Negligenciando meu dever, entreguei todos os meus materiais dentro do prazo. Certo, também escondi muita coisa, mas a quantia que entreguei está definitivamente acima do limite. Como isso é negligenciar meu dever? Eu estava desperdiçando meu talento? Ele não disse que eu tenho um talento especial para identificar mutações e corrupção? Como isso é um desperdício? Talento da alma? Claro, ele disse que eu tinha alto potencial espiritual. Mas também disse que minha afinidade com magia negra era baixa, então tudo que o talento espiritual fez foi aumentar minhas chances de ver fantasmas. O quê? Ele quer que eu veja mais fantasmas? Por causa das mudanças de humor de Kaz, Saul esqueceu completamente de fazer a pergunta que pretendia fazer originalmente. Sobre a diferença entre como os feitiços de nível 0 afetam pessoas comuns e aprendizes de feiticeiro. Agora, ele nem tinha mais vontade de continuar seus experimentos. Ficou sentado, atordoado no banco, tentando entender o significado oculto por trás das estranhas palavras de Kaz. Ele ficou sentado ali sem se mover até que a luz da vela na plataforma de teletransporte de repente brilhou com o FSSHH, sinalizando que era hora de começar a trabalhar novamente. Capítulo 57. 19 horas. Hora de bater o ponto.
Pela primeira vez, Saul saiu do trabalho na hora certa. Embora ele tivesse conseguido alguns materiais de mutação mais úteis hoje, ainda não era o suficiente para deixá-lo mais animado. Os cadáveres processados pelo Sr. Byron eram muito seguros para trabalhar, permitindo que Saul realizasse os procedimentos enquanto sua mente divagava. As palavras de Kaz e sua atitude inconstante continuavam ecoando na cabeça de Saul. Por mais que ele quisesse atribuir tudo à instabilidade mental de Kaz, seus instintos lhe diziam que havia mais do que isso. A aptidão da alma. Tudo se resume a isso. O que exatamente o mentor Kaz quer que eu faça com essa aptidão? Saul caminhava distraidamente, sem prestar atenção para onde seus pés o levavam. Normalmente, ele não se perderia afinal, ele estava trilhando o mesmo caminho há quase 3 meses. Mas hoje, parecia que ele estava caminhando há uma eternidade. Por que a curva para o próximo andar era tão longe? Saul percebeu que algo estava errado e olhou para cima cautelosamente, examinando os arredores. Ele já havia passado por situações como essa antes. Na última vez, ele destruiu o cogumelo que crescia no teto e que o havia prendido em um corredor sinuoso. Será que isso pode estar acontecendo de novo? Mas nenhum dos convidados que ele viu hoje parecia o mínimo incomum. Nesse momento, a luz das velas nas paredes diminuiu. As sombras nos cantos ganharam vida, se contorcendo e se espalhando. Saul imediatamente estreitou os olhos. Sua mão direita deslizou para o bolso do casaco, a esquerda erguida defensivamente à sua frente. Olhar desmoralizado, hálito ardente, ataque morto-vivo. Ele revisou rapidamente as estruturas rúnicas e encantamentos dos 3 feitiços de nível 0 em sua mente. A rampa estava estranhamente silenciosa. Até o ar parecia estar prendendo a respiração. Saul de repente olhou para cima. Sentiu alguém parado logo ali na esquina. Esse era um dos novos truques do Cid? Mas se essa pessoa era o trunfo de Cid, então Jenna e Rock eram apenas peões descartáveis. A presença era poderosa demais, tanto que Saul não conseguia nem pensar em uma comparação adequada. Cid poderia realmente controlar alguém assim? Saul levantou a cabeça e gritou em voz alta. Não importa quem você é ou quais mentiras lhe contaram, deixe-me avisá-lo. Não tente nada dentro da torre. O perigo não diminuiu. A figura continuou parada fora de vista na curva. Meu mentor é o Kaz, e ele me preza muito. Se você quer acabar exilado como Cid, vá em frente. Nenhuma resposta. Que estranho. Mas ainda assim valia a pena tentar. Na pior das hipóteses, ele poderia se desculpar mais tarde. Se isso fizesse um inimigo em potencial hesitar, mesmo que um pouco, já teria valido a pena. Desde que as coisas pioraram com Cid, Saul começou a criar contingências. Mas todos esses planos foram inúteis diante do poder absoluto. Pensamentos correram por sua mente. No momento em que ele estava debatendo se deveria ativar o sinal de socorro, a pessoa na esquina finalmente se moveu. E com isso a pressão se intensificou. Saul não hesitou. Imediatamente esmagou o frasco escondido no bolso. Uma nuvem de fumaça branca irrompeu, envolvendo-o completamente e então foi atirado em direção a uma rachadura na parede e desapareceu. O queixo de Saul quase caiu no chão. Ele cambaleou para trás, confuso e incrédulo. Essa névoa de ocultação foi vendida a ele pelo Sr. Byron, para ser usada em fugas de emergência e furtividade. Saul chegou a testar uma dose com antecedência para confirmar se funcionava. Em circunstâncias normais, a névoa se espalharia em um raio de 10 metros, escondendo-o completamente. Combinado com o segundo frasco destinado a mascarar seu cheiro, isso deveria tê-lo deixado escapar da detecção inimiga por um tempo. Mas hoje, antes mesmo que ele pudesse esmagar o segundo frasco, o primeiro simplesmente saiu correndo na frente dele? Sério? Você não tem vergonha? Mas isso também fez Saul perceber que esse inimigo estava além de qualquer coisa com que ele pudesse lidar. Mesmo que seu diário desse um aviso de morte no momento crítico, ele poderia não ter habilidade ou tempo para evitar o golpe fatal. Ele largou o segundo frasco e esmagou o terceiro. Essa era para pedir ajuda. O veterano Byron viria assim que recebesse o sinal. Se chegasse a tempo, salvaria Saul. Se não, recolheria o corpo. De qualquer forma, Cid não colocaria as mãos no diário. Tendo feito tudo o que podia, Saul se acalmou. Ele endireitou as costas e levantou o queixo, pronto para enfrentar o que viria a seguir. Então, uma figura alta e extremamente esguia, envolta da cabeça aos pés em bandagens rosas, saiu de um canto. Saul respirou fundo e seu coração quase parou. Eu realmente não esperava que ele pudesse te envolver. Só para me matar? Não é um pouco exagerado? A figura com faixas rosa inclinou a cabeça levemente, enquanto os olhos prateados brilhavam de confusão. Ao ver aquela reação, o coração de Saul se encheu de esperança. Seu coração endurecido começou a bater novamente. Você não está aqui para me matar? Os olhos do homem de faixa rosa se curvaram em um sorriso. Como você disse, quem poderia me obrigar a fazer uma coisa dessas? Sua voz era tão gentil como sempre. Ele não estava aqui para matá-lo? Ele não estava aqui para matá-lo. A tensão desapareceu do corpo de Saul de repente, e a respiração que ele estava prendendo finalmente escapou. Só então ele percebeu que seus membros estavam tremendo levemente. Ele forçou um sorriso amargo. Que alívio! Que bom que você não está aqui para me matar. Se o Big Pink realmente quisesse me matar, eu não teria tido chance. Nenhum dos meus reforços teria feito diferença. O homem de faixa rosa caminhou lentamente em sua direção. Só então Saul percebeu. Seus dedos dos pés estavam sempre apontados, como se ele estivesse na ponta dos pés.
Ele se movia com leveza, mas de forma instável, como se pudesse desmaiar a qualquer momento, mas nunca desmaiou. Como juncos balançando ao vento apenas para ficarem de pé novamente quando ele passa. Big Pink, repetiu o homem curioso. Ah! Saul de repente percebeu que havia dito isso em voz alta sem querer, envolvido no tremor de escapar da morte. Ele se apressou em explicar. Mas, para sua surpresa, o outro homem sorriu novamente. Ele levantou a mão, um movimento estranho, como se o membro não quisesse se levantar. Você acha que meu rosa também fica bonito, hein? O rumo da conversa deixou Saul desconfortável, mas felizmente o homem não se demorou no assunto. Então me chame de Rosa Grande. Ele abaixou a mão ao ver o nervosismo de Saul. Você ainda está estudando modificação corporal de magos? Ele sabia? Ele estava prestando atenção? Saul não havia esquecido que esse homem uma vez salvou sua vida no laboratório. Ele não achava que se tornaria uma boa pessoa, mas não era de esquecer uma dívida. Big Pink o salvou sem pedir nada em troca. Embora Saul soubesse o quão poderoso o homem era, ele nunca tentou mencioná-lo a ninguém, muito menos confiar em sua reputação. Afinal, eles só se encontraram uma vez. Mas agora, Big Pink estava observando ele? Era simples curiosidade ou, como Concha, ele tinha seus próprios planos? Sim. Saul ergueu a mão esquerda sem esconder nada. Consegui minha primeira modificação. Tive sorte. Mas Big Pink não examinou sua mão como o mentor Cass fez. Ele nem olhou para ela. Saul, seu talento não deve ser desperdiçado em modificação corporal. Agora que sua magia está no nível certo, você deve se concentrar em conhecimento real. Conhecimento de verdade? Saul franziu a testa. Modificação corporal não era valiosa? Se não isso, então o quê? Ele se lembrou da palestra de Cass mais cedo. Você quer dizer a aptidão da minha alma? Mas eu nem sei como usá-la. O livro que te dei era básico demais? Ou talvez, você seja só um pouco mais burro do que eu pensava. A voz de Big Pink era leve e divertida, nem um pouco irritada. Capítulo 58. Livro? Saul piscou e tirou um livro fino, encadernado em seda da mochila. Este livro era seu? Sim. Um guia para o refinamento de cadáveres. Achei que o conhecimento ali contido levaria a se interessar pela alma. Não esperava que você começasse a se aventurar na modificação corporal. O Big Pink é ainda mais forte que o mentor Cass. Saul percebeu de repente. E ele me valoriza. Mas a apreciação e a atenção vieram de forma tão vaga e inesperada que deixaram Saul um pouco inquieto. Outro pensamento surgiu. No início, o mentor Cass claramente não queria lidar comigo, mas no dia seguinte ele me disse que Sid ficaria longe da torre por um mês. Eu achava que Cass era apenas errático e imprevisível, mas acontece que ele tinha o Big Pink por trás dele. E o Big Pink, ele ajudou a tirar o Sid do caminho e me deu tempo para crescer. De repente, uma enxurrada de momentos estranhos do tempo que passou com Cass ressurgiu na mente de Saul. Mas Big Pink parecia pensar que Saul não tinha entendido o que ele queria dizer. Saul, a modificação corporal só oferece ganhos de curto prazo. O que você realmente deveria explorar é a alma. Uma fenda se abriu nas bandagens do peito de Big Pink. 2 dedos se esticaram e arrancaram outro livro encadernado em seda. Outro livro. Big Pink estendeu para Saul. Deu uma olhada nisso. Saul correu para pegá-lo. As páginas estavam cheias de uma elegante caligrafia cursiva. Especulações sobre vasos de alma. Se for muito difícil, você pode estudar junto com o livro do cadáver. Acho que você vai aprender bastante. Também espero que você tenha novos insights. Naquele momento, Saul sentiu como se estivesse de volta ao mundo corporativo. Chefe, sou novato. Ainda não tenho nada de interessante para contribuir. Entendido, senhor. Vou estudar com atenção. Não precisa ter pressa. Essas coisas podem te manter ocupado por alguns anos. Saul segurou o livro com cuidado, com medo de rasgá-lo com a menor pressão. Ao mesmo tempo, ele estava nervoso, porque ele estava prestes a reclamar novamente. Se houver algum problema, fale com seu patrocinador. Mas, senhor, a razão pela qual estou arriscando minha vida aprendendo modificação corporal é porque quero sair do perigo o mais rápido possível. Ele parou ali. Ele precisava observar a reação de Big Pink para decidir como expressar o que viria a seguir. Os olhos prateados de Big Pink o observavam calmamente, esperando pacientemente. Saul engoliu em seco e continuou. Tenho um inimigo. Ele é muito mais forte do que eu. Se eu não crescer rápido, é só questão de tempo até eu morrer nas mãos dele. Mas Big Pink apenas olhou para cima, para o teto. Saul seguiu seu olhar, mas viu apenas uma parede escura como breu. Saul, há uma coisa que você precisa entender. Saul imediatamente olhou para ele, ouvindo atentamente. Inimigos poderosos. Feitiços assustadores. Espíritos bizarros. Saul, o que é realmente assustador é o desconhecido. Quando um dia você trilhar o caminho de uma bruxa, você entenderá. Comparado aos perigos de estudar magia, a ameaça de morte de um aprendiz de segunda categoria não é nada. Os olhos de Saul se arregalaram. Big Pink até sabia quem era seu inimigo. Mas Saul não era realmente uma criança de 12 anos. Ele não se deixaria seduzir por uma promessa vaga. Se você quiser comer a torta, primeiro você tem que ter certeza de que não vai passar fome antes de comê-la. Ele não sabia o quão perigosos os estudos sobre magia poderiam ser, mas sabia que se não conseguisse cuidar de Sid, não haveria futuro em que pensar. Big Pink se recusou a ajudá-lo a lidar diretamente com seu inimigo. Decepcionante, mas não inesperado. Entendo, senhor. Rosa Grande olhou para a cabeça de Saul.
Por que você parou de me chamar de Rosa Grande? Ele não esperou pela resposta de Saul para continuar. Use o conhecimento como uma ferramenta, não como um objetivo. Você já é forte. Não se perca nas modificações. Com isso, Big Pink balançou para frente na ponta dos pés e passou lentamente por Saul. Pense bem. Ah, e não conte a ninguém que me conheceu. Saul não entendeu uma palavra daquela última parte. Piscou e se virou para perguntar. Mas havia apenas uma parede. Uma parede? Ele congelou. Olhando para trás novamente, viu-se parado em frente ao dormitório 603. Ele estava, de volta? Que familiar. Não me diga, não diga que me conheceu. É um gatilho de magia para teletransporte? Com a saída do Big Pink não havia como alcançá-lo. Saul só pôde retornar silenciosamente para seu quarto, ainda mantendo especulações sobre os recipientes das almas. O relógio de ampulheta na parede mostrava que já era 1 da manhã. Não é de se admirar que os dormitórios estivessem tão vazios. Ele colocou os livros Cadáver e Alma em sua mesa, lado a lado, ainda sem conseguir entender por que Big Pink o ajudou. Pediu para Cas lhe ensinar e até veio pessoalmente hoje à noite para aconselhá-lo. Caça-talentos? Hehe. Alma, Saul repetiu a palavra-chave da noite. Conhecimento é uma ferramenta, não um objetivo. Meu objetivo é sobreviver, me tornar um mago poderoso, não conhecimento. Ele ainda não conseguia entender aquilo e finalmente desistiu. Como alguém que vem de baixo, é melhor focar no básico primeiro. Se chegar a hora da próxima vez que ouvir o Big Pink, vou pedir para ele explicar tudo. Ele tinha acabado de guardar os 2 livros, ele realmente não conseguia se concentrar no momento, quando ouviu alguém batendo na porta. Toque, toque, toque. O som era alto e forte. Por alguma razão, Saul podia ouvir urgência e uma pitada de medo. Ele foi até a porta. Quem é? Milímetros. Sr. Byron. Saul abriu a porta e realmente era ele. Byron não entrou imediatamente. Olhou cautelosamente para dentro da sala. Sou só eu, disse Saul calmamente. Byron entrou imediatamente. Assim que Saul fechou a porta, Byron cortou sua garganta com o dedo. Recebi seu sinal, mas... Suas pupilas tremeram. Não ousei ir. Só então Saul se lembrou de que havia quebrado o 3º frasco. Seu sinal para pedir ajuda a Byron. Cada frasco custava 30 créditos. Um resgate que salvasse vidas? 100. Coisa cara. Desperdicei 30 créditos esta noite, disse Saul sombriamente. Quem era seu inimigo? E como você ainda está vivo? Byron ainda conseguia sentir o medo persistente. Ele estava parado no corredor do 2º andar da Torre Leste. Bastaria uma volta para chegar à rampa. Ele sabia que Saul estava em perigo. Prometera que mesmo que fosse só para resgatar o corpo, ele iria. Mas aquele passo, ele simplesmente não conseguiu dar. O gigante mudo ao lado dele mudou de posição pela primeira vez, encolhido em um canto, cabeça baixa, braços acima da cabeça, tremendo com o traseiro no ar. Parecia ridículo, mas Byron nem teve vontade de rir. Sinceramente, ele queria copiar a pose. O medo sem nome manteve seu pé direito no ar e o esquerdo plantado no chão por vários minutos. Então, de repente, tudo voltou ao normal. Sua perna ficou dormente. Ele quase caiu. Depois de um tempo, ele finalmente criou coragem para subir a rampa, mas não havia Saul. Ele não sabia se Saul havia sobrevivido. Diante de algo tão assustador, nem mesmo um corpo seria surpreendente. Byron retornou ao seu quarto em silêncio. Ele estava prestes a avançar para aprendiz de 3º grau. Sentirá-se poderoso em algum momento, até fizera planos com Saul para partirem em aventuras juntos depois da formatura. Mas a experiência daquela noite o deixou perdido novamente. Ele poderia estar avançando em breve, mas diante desse tipo de medo, ele ainda estava fraco, como se nada tivesse mudado. Ele ficou em silêncio em seu quarto até a meia-noite, antes de finalmente criar coragem para ir verificar se Saul havia retornado, para ver se ele ainda estava vivo. Ele não esperava que depois de enfrentar algo tão assustador, Saul parecesse como se nada tivesse acontecido. Respondeu Saul calmamente, um pequeno mal-entendido. Aquele não era um inimigo esta noite. Quem era? Byron perguntou imediatamente. Você realmente quer saber? Não. Byron virou a cabeça bruscamente. Eu não quero saber. Seu rosto se contraiu violentamente, como se tentasse fugir da própria pele. Ao ver Byron tremer de medo, Saul não pôde deixar de sentir um pouco de pena dele. Ao mesmo tempo, ele confirmou mais uma vez. Big Pink era alguém ainda mais assustador que seus mentores. Não foi difícil adivinhar quem Big Pink realmente era. Mas Saul não queria rasgar aquele véu. Uma vez perfurado, ele poderia ter que enfrentar o sangue e a morte diretamente. Ele ainda era jovem. Não conseguia carregar aquele fardo ainda. Mas as palavras de Big Pink deixaram uma coisa clara. Comparado ao Big Pink, comparado aos mentores, Sid não era realmente uma ameaça. Big Pink pode ter se recusado a lidar com Sid diretamente, mas ele sempre esteve de olho em Saul. Já que esse era o caso, em vez de ficar na ponta dos pés e se preparar para futuras retaliações, talvez fosse melhor deixar esse problema para depois. Ele realmente já era forte. Sim, o Big Pink disse isso. Capítulo 59. Sr. Byron. 1. Quer pagar a dívida que me deve? Saul sorriu e estendeu a mão para Byron. 2 da manhã. Concha estava deitado no chão. Ela não gostava de dormir na cama. Ela se sentia muito mais segura embaixo dela. Que ridículo! Ela era a aprendiz de 2º grau mais forte, aquela com a maior chance de avançar para o 3º grau entre todas.
E ainda assim ela estava com medo, mais medroso que qualquer um. A melhor maneira de esconder seu medo era fazer com que os outros a temessem primeiro. Ela levantou a mão e tocou delicadamente o rosto. Quando as pontas dos dedos tocaram o ponto onde sua bochecha tocava o vidro, começaram a tremer. Toque, toque, toque. Ouviu-se uma batida constante na porta. Nem muito alto nem muito baixo. Não necessariamente acordaria alguém. Mas Concha ouviu alto e claro. O globo ocular em sua cabeça pressionou-se excitadamente contra a parede de vidro de seu crânio, vendo vagamente uma pequena figura atrás da porta. Saul, ela se animou. Saul agora era dela. Cada visita dele significava o cérebro de outro aprendiz. Concha saiu de debaixo da cama, ajeitou suas roupas, certificando-se de que ainda estava deslumbrante. Balançando os quadris, ela caminhou até a porta do dormitório e a abriu. Lá fora, Saul exibia um sorriso educado, olhando para Concha com sinceridade. Sênior, você gostaria do cérebro de outro aprendiz de segundo grau? O globo ocular se agitou, mas o olhar de Concha se fixou na mão esquerda de Saul e, com um leve aperto, ela quase esmagou a maçaneta. Ela deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. Você passou por uma modificação corporal de mago? Sim, consegui passar por um golpe de sorte. Concha soltou uma risada fria. Sua pequena serva havia escapado do seu controle sem que ela percebesse. Vendo o brilho perigoso nos olhos dela, Saul acrescentou rapidamente. É tudo graças à sua poção, Sênior. Mesmo que eu não precise da segunda dose, continuarei trazendo presentes para você. Presentes? Cérebros. O globo ocular de Concha tremeu, e o fluido branco dentro dele parecia que iria transbordar. Mas no final, ela se acalmou e aceitou a promessa de Saul. Se você não precisa mais da minha poção, por que ainda está disposto a me trazer cérebro? Primeiro, porque você salvou a minha vida, Sênior. Se precisar de alguma coisa, eu não recusarei. Segundo, quero pedir sua ajuda mais uma vez, disse Saul com sinceridade. Depois disso, vou me esforçar para lhe trazer presentes melhores e em maior quantidade. Concha olhou para a mão esquerda de Saul. Ela não perguntou como ele fez aquilo. Ele não teria lhe contado a verdade de qualquer maneira. No final, Concha lhe deu um sorriso encantador. Diga-me, quem você quer matar? A noite passou sem incidentes. No dia seguinte, na aula, Saul apareceu para um curso geral, algo raro de se ver. Kelly virou a cabeça e olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Você veio. Mudei de ideia. Saul sorriu e sentou-se ao lado dela. Sua mão? Kelly imediatamente notou sua mão esquerda descoberta. Fiz uma luva para isso. Nada mal feito, né? Kelly piscou. Feia. Saulo. Enquanto ele conversava com Kelly, o aprendiz responsável pelo curso Conhecimento Básico de Todas as Coisas subiu ao pódio. Este curso sempre teve o mesmo instrutor, um aprendiz de segundo grau desde o início. A palestra de hoje foi sobre ervas medicinais, um capítulo da sessão de botânica. Saul, pela primeira vez, ouviu atentamente do início ao fim. Não perdeu uma única palavra. E então percebeu que aquele veterano estava lendo direto do livro didático. Então, qual era o objetivo desta aula? Era mais indutor de sono do que um audiolivro. Nem uma única palavra de explicação. Kelly já estava rabiscando. Saul deu uma olhada e imaginou que ela estivesse analisando a estrutura de algum modelo de magia de nível 0. Ele não olhou muito atentamente. Em parte porque seria inapropriado. E em parte porque ele tinha medo que Kelly o cobrasse por isso. O veterano terminou de ler, fechou o livro, disse, alguma pergunta? E tirou outro livro da bolsa para estudar. A sala de aula estava quase vazia, cerca de metade das pessoas da última vez que Saul compareceu. E aqueles que ainda estavam aqui? Poucos estavam realmente prestando atenção. Então, qual era o objetivo desta aula? Saul apoiou-se na mão, imerso em pensamentos. O Rosa Grande disse que o conhecimento é uma ferramenta para magos. Então, como vamos usar essa ferramenta? Depois de encarar o veterano por um tempo, Saul guardou seu livro, pendurou a bolsa no ombro e se levantou. Você está indo embora de novo? Kelly disse sem nem olhar para cima. Mas Saul agiu rápido e não teve chance de responder. Ele caminhou até a frente, parou diante do veterano curvado atrás do pódio, olhou para cima respeitosamente e perguntou. Sênior, posso lhe fazer uma pergunta? Um crédito, 5 minutos, respondeu o veterano, ainda imerso em seu livro, como se fosse pura memória muscular. Claro, mas você pode manter minha pergunta em segredo? O veterano olhou para cima. Saul não falou alto, mas os alunos nas primeiras filas ainda podiam ouvi-lo. Alguns olhares curiosos foram lançados em sua direção. O veterano sorriu de repente e recitou um feitiço. No momento seguinte, sua voz ecoou na mente de Saul. Feitiço de mensagem de canal duplo. Fale normalmente. Ninguém mais poderá te ouvir, e nem verá seus lábios se mexerem. Mas agora são 2 créditos. Falando em assalto na estrada. Mesmo assim, os olhos de Saul brilharam. Havia um feitiço de mensagem, um feitiço de nível 0. Essa versão de canal duplo era de primeiro nível? Um veterano que escolheu uma magia de primeiro nível baseada em suporte. Isso significava que ele devia conhecer um monte de magias práticas. Antes que Saul pudesse dizer mais alguma coisa, o veterano acrescentou. Primeiros créditos. Saul perguntou. Como lhe dou os créditos, Sênior? Preciso ir ao cartório? O veterano balançou a cabeça e tirou uma folha de papel de debaixo da mesa com uma coluna para a hora e nome. Use seu distintivo, canalize um pouco de energia mental para ele e pressione-o aqui para deixar uma marca. Amanhã vou ao cartório e o reivindico.
Se você ficar sem créditos e tentar me dar um golpe, a penalidade é 10 vezes maior. Ele parecia estranhamente animado com essa parte, como se esperasse que alguém tentasse. Saul não hesitou. Ele fez exatamente como lhe foi ordenado e deixou uma marca. No canto superior esquerdo do papel estava escrito: Monroe, aprendiz de 2º grau. Esse deve ser o nome do veterano. Depois que Saul marcou, Monroe pegou uma pequena ampulheta azul, mostrou a Saul e então a virou. O tempo começou a correr. Saul perguntou imediatamente: Sênior, por que o mesmo feitiço de nível 0 funciona de forma tão diferente em pessoas comuns e em aprendizes recém-iniciados? Por causa da resistência, respondeu Monroe, e então perguntou de volta: Você matou alguém? Saul congelou subitamente alerta. Calma, eu só estava curioso. Monroe dispensou o comentário e continuou explicando. Resistência se divide em resistência mental e resistência mágica. O novo aprendiz pode não ter magia ou força mental muito maiores, mas todo o estudo diário, meditação, construção de runas e prática de magias aumentam lentamente sua resistência. E além disso, a exposição constante aos mistérios da torre aumenta drasticamente sua tolerância a magias. Mas essa resistência ainda é minúscula. Você se sai bem contra truques de nível 0, mas se tentar resistir a magias de 1º nível ou superiores por força mental, estará pedindo para morrer. A única maneira real de se proteger de magias hostis é por meio de magias defensivas. Muitos magos ladrões por aí escolhem aprender magias defensivas primeiro, não as ofensivas. Eles preferem lutar com lâminas e espadas porque entendem o quão frágeis elas são e o quão aterrorizantes as magias podem ser. É tudo o que direi sobre o assunto. Se for mais a fundo, ainda não seria adequado para você. Saul assentiu e imediatamente perguntou: Então qual é a real diferença entre aprendizes de 1ª e 2ª classe? Os olhos de Monroe brilharam, parecendo animado. Não existe nenhum. Aprendizes podem ser divididos em 1º, 2º e 3º grau, mas, no fim das contas, todos ainda são aprendizes. Não há nenhuma diferença fundamental. A força mental não aumenta drasticamente e eles ainda não conseguem consolidar magias. Isso significa que dependem muito de suas reações em combate. Se você atingir 50 joules e aprender sua primeira magia de 1º nível, poderá ser chamado de aprendiz de 2º grau. Mas, tecnicamente, mesmo que esteja apenas com 40 joules, contanto que tenha aprendido uma magia de 1º nível, poderá usar o distintivo de 2º grau. Saul entendeu imediatamente o ponto-chave. Então a essência de ser um aprendiz de 2º grau é dominar uma magia de 1º nível? Monroe assentiu. Mas sua magia também não deve ficar muito para trás. Avançar rápido demais também não é necessariamente uma coisa boa. Ele ainda estava curvado, com o queixo na mão. Quando você chegar ao 2º nível, você perceberá que não é muito mais forte, mas o mundo fica muito mais assustador. Capítulo 60. Monroe soltou um longo suspiro. Saul ainda estava esperando Monroe dar mais detalhes, mas parecia que o homem já tinha dito tudo o que pretendia naquela segunda pergunta. Quando Saul insistiu, Monroe simplesmente respondeu que não era algo com que Saul devesse se preocupar ainda. A areia na ampulheta estava reduzida a apenas alguns grãos. Saul perguntou rapidamente: Posso perguntar quem é atualmente o aprendiz de 2º escalão mais forte na torre? Monroe sorriu. No momento, quem é geralmente reconhecido como tendo a habilidade de combate mais forte é uma aprendiz de 2º grau chamada Concha, especialista em magia elemental das trevas. Infelizmente, ser a mais forte não significa necessariamente que ela tenha mais chances de avançar para o 3º grau. Quando Monroe terminou de falar, o último grão de areia azul caiu no fundo da ampulheta. Acabou o tempo. Quer pagar por mais uma rodada? Perguntou Monroe, com a mão na pequena ampulheta, como se estivesse prestes a virá-la novamente. Mas Saul balançou a cabeça, agradeceu Monroe e se virou para retornar ao seu assento. Monroe, um tanto desinteressado agora, dissipou a magia, guardou a ampulheta e voltou a ler. No caminho de volta, Saul passou pela longa mesa onde Duke e Doze estavam sentados, mas não viu Rock. Quando Saul olhou, tanto Duke quanto Doze instintivamente evitaram seu olhar. Retornando ao seu assento, Saul viu Kelly olhar para ela e compartilhou algumas informações. Um crédito por 5 minutos. Você também pode fazer perguntas confidenciais, mas isso custa um crédito extra, se você confiar que ele realmente guardará o segredo. Kelly franziu a testa. Ainda caro. Por que não pergunta ao seu mentor? Saul olhou para ela, confuso. Você vê seu mentor com frequência? Não com muita frequência, respondeu Kelly. Uma vez a cada 3 ou 4 dias, talvez. Saul ficou sem palavras. A cada 3 ou 4 dias? Às vezes, ele passava mais de 10 sem ver Cass. E se Cass responderia às suas perguntas dependia inteiramente do humor e da carga de trabalho do homem. Quanto ao outro que secretamente o orientou, aquele que mal contava como professor, Saul só o encontrou 2 vezes. Depois da aula, Saul tinha planejado ir para a aula de meditação com Kelly, mas quando avistou Doze e Duke indo na direção oposta, ele parou de repente e decidiu faltar. Kelly, conversando enquanto caminhavam, estava reclamando sobre quantas pessoas tinham hábitos estranhos durante a meditação quando percebeu que Saul havia desaparecido em algum momento. Ela revirou os olhos com força. 6º andar, Torre Oeste, exceção dormitório. Quando Saul retornou aos dormitórios, ele passou pelos quartos 613 e 614. Doze parecia prestes a bater em uma das portas, mas quando avistou Saul, ele rapidamente se virou e voltou para o quarto 613. Saul olhou para cima.
O quarto 614 deveria ser onde Rock morava. Ele pensou, desde que eu o assustei ontem, será que ele ficou escondido no quarto esse tempo todo? Será que não tem ninguém para apoiá-lo? Ou, será que é só uma questão de amor? A vida de Saul como aprendiz estava longe de ser normal. Fora os estudos, ele não tinha nenhuma distração agradável. Apenas cadáveres, sangue velho e, ocasionalmente, uma alma trêmula. Então ele realmente não entendia como um garoto podia arriscar tudo por uma garota. Talvez as pessoas neste mundo tenham amadurecido mais rápido. De volta ao seu quarto, Saul hesitou, então abriu a porta apenas uma fresta para dar uma olhada na direção do 614. Ele não viu 12 indo para o quarto de Rock, em vez disso viu Duke saindo de lá. Duke? Você está em todo lugar, pensou Saul, estreitando os olhos. Depois de sair do quarto de Rock, Duke não voltou para o seu. Em vez disso, caminhou até o final do corredor e começou a subir a rampa. Antes de subir, Duke olhou ao redor cautelosamente, como se estivesse verificando se alguém o estava seguindo. A rampa estava totalmente exposta, então Saul não a seguiu. Ainda assim, mesmo sem segui-lo, ele tinha uma boa ideia de quem Duke iria ver. Meia-noite, Saul saiu do dormitório e subiu na torre. À noite, a torre do mago era tão assustadoramente silenciosa e assustadora como sempre. A luz fraca das velas mal iluminava o espaço ao redor. Quando Saul era apenas um servo, ele costumava temer que algo pudesse surgir repentinamente daqueles cantos sombrios. Mesmo agora, como aprendiz, ele ainda temia aqueles lugares escuros. No 10º andar, Saul fez uma pausa. Parecia haver uma sombra andando de um lado para o outro no corredor, mas quando ele olhou com atenção, não havia nada lá. Sem demorar, ele acelerou o passo e subiu até o 13º andar. A porta de concha se abriu assim que ele bateu. Ela podia estar esperando por ele. Sid está prestes a fazer uma jogada. No momento em que Concha fechou a porta, Saul foi direto ao ponto. Tem certeza? Perguntou Concha. Matar um aprendiz de segunda patente dentro da torre sem motivo tem consequências graves. Tudo aqui pertence ao mestre da torre. Ela estremeceu ao dizer o título, como se a simples menção fosse suficiente para invocar medo. Já pensou no que aconteceria se estivesse errado e se tornasse o agressor? Eu sei, disse Saul. As regras para aprendizes são bem claras. Se um aprendiz matar um servo sem motivo, ele perde créditos. Se matar outro aprendiz sem motivo, ele é esfolado e perde créditos. Se ferir um mentor sem motivo, o mentor pode puni-lo como quiser. Mas todas essas regras se baseiam em uma coisa, sem motivo. Se eu estiver revidando e acidentalmente matar o Sid, isso não conta como sem provocação. Concha apertou os lábios e não disse nada. Saul abriu as mãos num gesto de súplica. Sênior, Sid já assumiu o controle de 2 novos aprendizes ao meu redor. A próxima vez que ele atacar, será para matar. Você está mesmo disposto a me ver morrer no esquema dele? Principalmente depois de todo o esforço que você fez para me colocar na câmara de cadáveres. Mesmo que seu peão tenha saído do roteiro no meio do caminho. Saul tentou parecer sincero. Vamos seguir o plano. Você fica com a cabeça de um aprendiz de segunda patente. Eu perco um inimigo. Os lábios vermelhos de Concha se curvaram. Ela se recostou na cadeira, girando os dedos dos pés no ar. Então me conte seu plano em detalhes. Saul relaxou um pouco. Segundo passo do plano, concluído. Ele conectou os pontos entre suas experiências recentes e os movimentos de Sid. Muito disso era especulação, mas Saul não precisava verificar quais partes eram verdadeiras. O que importava era que Sid aparecesse no final. Ele primeiro abordou uma garota chamada Jenna, que havia frequentado a Sociedade de Ajuda Mútua. Você conhece esse grupo, certo? Concha assentiu. Até ela sabia. Isso significava que a Sociedade de Ajuda Mútua provavelmente era mais poderosa do que Saul imaginava. Aquela garota novata descobriu o parasita da sociedade e veio me pedir ajuda. Mas bem na minha frente, ela explodiu. Concha tocou os lábios pensativa. Os parasitas da Sociedade de Ajuda Mútua não são letais. Provavelmente não foi culpa deles. Esse também foi o meu palpite. E a explosão não foi grande, então, mesmo que eu não tivesse tomado cuidado, não teria me matado. Saul olhou para baixo, lembrando-se dos olhos esperançosos da garota pouco antes da explosão. Voltando à realidade, ele continuou. Então, imaginei que deveria haver um plano de acompanhamento. De fato, alguns dias depois, um garoto chamado Rock veio até mim e perguntou sobre Jenna. Ele morreu também? Não, mas ele desapareceu por alguns dias. Foi isso que me deu certeza de que ele voltaria. E quando voltar, é aí que Sid vai atacar. Concha parou de acariciar os lábios. Mas se você sabe que ele é um peão do Sid, por que não o mata agora? Melhor o inimigo que você conhece do que aquele que você não conhece, explicou Saul lentamente. Sid é muito cauteloso. Ele nunca suja as mãos. Toda a matança é feita por outros. Mas agora que eu o irritei e minha força está crescendo rapidamente, ele não vai querer arriscar outro fracasso. Para garantir o sucesso, ele mesmo aparecerá. É claro que o que realmente convenceu Saul Sid a vir foi o diário de um mago morto. Ele tinha certeza de que Sid iria querer recuperá-lo antes que alguém o encontrasse. Mas essa parte, ele não podia revelar. Nem uma palavra para ninguém.